Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A live hoje é a respeito do tema que vocês votaram, o tema campeão sobre terapia de regressão. Será que terapia de regressão é real? O que quer saber sobre isso? O que é uma terapia de regressão? Aguarda mais um pouquinho, o pessoal chegando aqui, entrando na live. Boa noite, Amarildo. Seja bem-vindo. Então, eu vou começando a falar terapia de regressão, o que é? Digamos que é regressão do seu passado. Não importa se é vida passada, se é da vida atual, é uma forma de você resgatar o seu passado e passar ele a limpo, né? Regressão é uma forma de você passar a sua vida, o que você passou, tudo aquilo que foi impactante e que reverbera hoje na sua vida, passada a limpo. Então, uma das formas assim de você olhar, será que eu tenho alguma coisa, alguma referência de vidas passadas? Você já prestou atenção quando você assiste um filme, ouve uma música e alguma coisa te conecta que você não sabe qual o motivo? Então, isso às vezes pode ser alguma coisa de uma memória passada sua, ou dessa própria vida, ou de outras. E ainda tem também memórias que estão registradas no nosso DNA, que são questões da nossa ancestralidade. Conforme a nossa ancestralidade, coisas dos nossos pais vão estar mais presentes dentro do nosso DNA e vai estar registrado na nossa memória, que é muito fácil de você acessar. Quanto mais distante os seus ancestrais, menos você tem uma parcela dessa memória dentro de você. Então, gente, eu preciso... Tô tentando ficar sem óculos mais bonita, mas tá difícil de enxergar, gente. Depois dos 40, a gente tem essa necessidade de óculos, né? Ou então a gente estica o braço, né? Mas acho que esticando o braço não ia ficar muito bacaninha, né? Boa noite, gente que está chegando. O nosso tema da live de hoje é referente à terapia de regressão. É uma regressão do seu passado, passando a sua vida a limpo. E o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do imaginário. Então, algumas coisas que você teve na infância, seja você assistiu um filme, você sonhou com alguma coisa, o seu cérebro não sabe se isso você vivenciou de verdade ou se foi parte da sua imaginação. Para o cérebro, tudo é real. Então, em determinados momentos, você tem um problema, você não sabe de onde que vai, e você entra numa terapia de regressão e você vai resgatar coisas da sua infância. Mas não foi algo que você viveu propriamente dito. Às vezes é coisas de um sonho que você teve e ele se repetiu, ou algum filme impactante, né, que você teve isso, foi reverberando na sua vida. E o nosso cérebro, gente, ele tende a evitar a dor. Então, o que acontece?
Quando existe algo que aconteceu na sua vida e foi muito sofrido, o cérebro, para evitar essa dor, ele vai jogar no subconsciente, no seu inconsciente. E aí, chega na sua vida adulta, você não lembra mais. Então, assim, você perdeu a memória? Não, você não tá com amnésia, você tá somente com o mecanismo de defesa do seu cérebro, que ele tá querendo evitar a dor daquele momento impactante. Então, numa terapia de regressão, vai retornar esses fatos, né, que foram impactantes na sua vida e seu cérebro anulou para você. E o nosso cérebro também, ele é muito inteligente. E aí o que acontece? Alguma coisa que aconteceu no seu passado, ele aprendeu, por exemplo, que para beber... Gente, eu tô inventando agora na hora, tá? Para você beber uma água, eu tenho que girar a tampinha e beber no bico. Então, toda vez que eu sentir sede e olhar uma garrafa, eu sei que eu vou fazer esse processo de abrir aqui e beber no bico. Ou, às vezes, vai ser uma situação diferente, que não vai ter água aqui dentro, vai ter outra coisa. Mas o meu cérebro, por associação, ele vai falar assim, não, garrafa é coisa para eu beber. E muitas coisas acontecem na nossa vida por associação e a gente acaba repetindo esse padrão. Esse padrão pode ter vindo da infância, pode ter sido aprendido através dos hábitos dos nossos pais, às vezes por alguma questão de hábito novo já na vida adulta, que você, alguma coisa que aconteceu de novo e o seu cérebro criou essa sinapse. Então, como ele quer otimizar a energia, então acontece alguma coisa semelhante, opa, é igual aquilo que eu vivi, eu vou fazer da mesma forma. E acaba acontecendo aquele padrão de comportamento. Então, a terapia de regressão, quando você faz a regressão do primeiro momento que aconteceu isso e você faz o trabalho no primeiro momento, você acaba reverberando até o seu dia atual. Por isso que é importante essa terapia de regressão. Então, imagine que você já fez terapia já há muito tempo, tal, e você não identificou nenhuma causa dentro dessa sua vida. Aí sim, você pode começar a pensar que pode ser, primeiro, através da sua herança genética, né, vinda de seus pais, seus avós, né? Pode também ser através do inconsciente coletivo. Então, assim, alguma coisa comum na sua cidade, né, que acontece, apesar de não ter acontecido com você nem com a sua família, mas aconteceu na sua cidade, é o inconsciente coletivo, você pode estar absorvendo essas crenças, né? E também pode ser de vidas passadas, né? Quem acredita nessa questão de reencarnação, vidas passadas, pode ter essa crença que pode ter de vidas passadas. Numa terapia de regressão, a gente voltou. Numa terapia de regressão, quando surge um conteúdo que o cliente fala assim, eu acho que isso aqui é vida passada, porque não tem nada a ver. Eu tô lá na Grécia Antiga, eu tô lá no Egito. Maria, é verdade? Eu vou te falar, eu não sei. Pode ser o processo imaginativo, conforme eu falei, que o cérebro tenta evitar a dor, então acaba trazendo um conteúdo lúdico, né, de certa forma, para não agredir aquela emoção, aquela dor, ou pode ser realmente uma vivência. Eu não tenho como ter certeza daquilo que está sendo vivido.
Então, eu como terapeuta, eu vou trabalhar o conteúdo que foi trazido. O que essa questão de uma vida que ele começou a visualizar é de uma vida passada, não me importa. O que aquilo lá tem a ver com a vida atual dela hoje. E a partir daí, olha, quais são os aprendizados, né? Para poder fazer essa ressignificação. Boa noite, gente, que vocês chegaram aí, a live de hoje é de terapia de regressão, tô contando um pouquinho sobre o processo de terapia de regressão, tá bom? Então, e aí, Maria, mas como que a pessoa vai acessar esse conteúdo? Eu vou fazer... Você vai fazer uma hipnose, eu vou ficar inconsciente, você vai me dar cebola para eu mastigar? Como é que é? Em muitos momentos, a pessoa entra em hipnose sem saber que ela está em hipnose. Imagina assim, você assistindo um filme, você fica tão vidrado que pode acontecer o mundo à sua volta e você tá focado assistindo o filme. Você tá em estado de hipnose, mas você não sabe, você não tem essa consciência. E nesse processo terapêutico não adianta nada você ficar inconsciente, porque o interessante é você estar consciente para você realmente trabalhar esse conteúdo, trabalhar o que está acontecendo com a sua vida atual. Então, assim, você vai ficar todo o processo consciente. No entanto, é feito uma meditação. Nessa meditação, você vai estar em estado de relaxamento, né? O seu ego vai estar reduzido, seja... você vai se sentir mais seguro para acessar os seus sentimentos, as suas emoções. E aí você pode me perguntar, Maria, mas como é que vai surgir isso? A partir desse momento de estado de relacionamento, né, que você tá mais tranquilo, através de uma meditação. Hoje eu utilizo não a hipnose ericksoniana como há 20 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso de terapia de regressão. Hoje eu utilizo o Theta Healing, que é uma ferramenta mais eficaz, né, de acessar as memórias, tá? Então, através da meditação, conforme o problema que você trouxer, que vai guiar realmente o direcionamento. É como se a gente fosse ligar o GPS, né? Não adianta eu ligar o GPS e não pôr lá onde que eu quero chegar. Senão o GPS não vai te levar a lugar nenhum, você vai ficar lá sentado, né? Então, assim, por isso que eu digo, terapia de regressão, terapia de vidas passadas, não é para curiosidade, né? Para que você vai querer saber o que você foi em vida passada só por curiosidade? Não. Se alguém às vezes entra em contato comigo, o que você quer? Eu quero fazer terapia de regressão para saber que eu fui vidas passadas. Eu não atendo. Mas por que você quer fazer essa terapia de regressão, né? Qual o problema? O que te aflige hoje? O que você quer resolver na sua vida hoje? Aí sim, a partir daí eu vou colocar no GPS aonde que quer chegar. Então, através disso, vai gerar esse conteúdo, esse direcionamento para lidar, né, com o contexto do problema da pessoa. Então, através, por exemplo, como eu trabalho bastante com divórcio energético, com mulheres, vem muitos casos de abuso, né? Então, e ela não consegue se relacionar com outras pessoas, porque fica entrando em pânico, tem medo de um novo relacionamento, tem medo de sofrer. Então, através desse sentimento que vai ser a bússola para guiar nesse contexto. Através desse sentimento, dessa situação, desse problema, vai se buscando, o próprio inconsciente da pessoa vai levando e vai trazer.
Algumas pessoas têm mais facilidade e vão visualizar alguma cena, algum momento. Como algumas outras vão ter como se fosse um filme passando na sua mente. Outras, no entanto, não vão visualizar nada. Vão apenas ter sensações, vão ter sensações no corpo de que alguma coisa está acontecendo. Mas tá tudo bem, né? O importante é fazer esse mecanismo. A partir dessas sensações, esses movimentos que vão sendo trazidos, é possível, com a ferramenta de Theta Healing, ir transmutando essas sensações, esses sentimentos, essas questões, para um alívio dessa dor, desses sentimentos. E a partir do momento que vai se sentindo esse alívio, essa segurança, normalmente a pessoa começa já a visualizar. E é como assim: eu não consigo visualizar nada. Se eu te disser assim, imagine um elefante rosa. A maioria das pessoas vão ter, assim, na mente a imagem de um elefante rosa. E ela vai falar assim, não consigo visualizar nada. Então, assim, por quê? Por que ela conseguiu visualizar o elefante rosa? Porque é alguma coisa que ela já conhece o elefante, já conhece a cor rosa. Então, e é seguro ela imaginar um elefante rosa. Então, é mais fácil. Coisas que às vezes você não sabe, não tem ideia, não tem a menor ideia de como que tem medo, né, do que vai acontecer, às vezes isso acaba travando e somente vem as sensações, tá? Mas independente do que vier, é possível fazer esse trabalho, tá? Então, eu falei bastante ressignificar, né? E o que seria esse trabalho de ressignificação? Por exemplo, aconteceu quando você era criança, a sua mãe demorou para chegar no berço e você se sentiu abandonado, sozinho no mundo. E essa sensação de abandono, ser sozinho no mundo, reverberou até o dia de hoje. Você voltando, toda essa memória aqui, olha, esse sentimento de abandono, de que todo mundo te abandona, o seu marido te abandonou, o seu namorado te abandonou, o seu colega se abandonou, tal. Você volta nesse primeiro momento, que às vezes foi no berço, que a sua mãe demorou para chegar quando você começou a chorar de fome e você se sentiu abandonado. A partir do momento que você revisita essa cena e você percebe, não, a minha mãe estava preparando a mamadeira e esquentou um pouquinho demais. Ela estava lá esfriando para não me queimar, né? Então ela demorou um pouquinho mais, mas ela me ama. Ela quer o meu bem. Ela não me abandonou, ela só demorou um pouquinho para chegar. Então, esse contexto é um contexto de ressignificação, você alterar o sentido, o significado dessa demora. Então, isso aí é só um exemplo, tá? Mas com várias fases da nossa vida que você pode revisitar com outro olhar, né? Principalmente na fase da infância, né? Do 0 a 7 anos, a maior parte das nossas dores foram refletidas nesse período. Então, você revisitando hoje com o olhar de adulto, revisitando essas cenas, né? Você vai trazer um novo significado. A partir do momento que você traz esse novo significado, você consegue transmutar essa sua memória.
E com o Theta Healing, se você estiver numa sessão de Theta Healing com o terapeuta, ele vai trazer a transmutação energética com uma rapidez muito maior. E também trazer a transmutação, e em Theta Healing a gente chama de downloads, né, do criador, mas assim, é trazer o aprendizado de novos sentimentos para aquela cena. E aí você consegue transmutar mais rápido essa memória. E uma memória que até então tinha sido ruim, traumática, acaba sendo uma memória boa. Então, o seu cérebro acaba aprendendo por uma nova sinapse, um novo caminho. Então, assim, quando tiver, por exemplo, eu numa lanchonete, quando o garçom demorar um pouquinho para trazer o meu pedido, eu não vou me sentir mal, angustiada, com aquela sensação de abandono que está demorando para entregar meu pedido. Não, eu vou falar assim, nossa, se está demorando é porque ele vai trazer aquele almoço maravilhoso. Ele está caprichando mesmo. Então, assim, só para um exemplo básico, só para você ter uma ideia de como isso pode reverberar, né, numa terapia de regressão de memória na sua vida, né? E quais seriam as possibilidades de terapia para regressão de memória? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, gente, não tinha muita coisa pra gente trabalhar isso. A gente tinha hipnose, né, ericksoniano, então tinha esse trabalho, mas às vezes a pessoa às vezes tinha um receio, às vezes numa primeira sessão ela não conseguia se entregar ao processo, era um trabalho de informação, de colher o problema, né? Às vezes não tinha essa velocidade, né? Mas hoje, por exemplo, eu utilizo bastante o Theta Healing, que ele consegue me guiar de uma forma mais rápida para identificar qual foi o primeiro momento causador daquela crença, daquele trauma, daquele pânico, né? Outras pessoas também fazem através da apometria. A apometria é uma forma de você acessar vidas passadas. Quando uma pessoa teve uma vida passada, às vezes aquela personalidade, aquele fragmento de alma daquela vida te acompanha. Então, às vezes, reverbera. A apometria, ela pode ser feita por terapeutas, tá? Nesse sistema de meditação em hipnose para acessar as memórias, ou também pode ser feitas por médiuns que geralmente eles fazem dentro de centros espíritas, tá? Então tem esses dois viés para trabalhar com vidas passadas, tá? Já tive casos de pessoas através da aplicação de Reiki. Então, assim, o terapeuta com o Reiki, ele vai impondo as mãos nos chakras, que são os pontos energéticos que existem no nosso corpo, tá? Para equilibrar. São 7 chakras principais que a gente tem dentro do nosso corpo. Já houve relatos, né, dentro da aplicação de Reiki, que pessoas acessaram vidas passadas, né? Veio na mente visualizações que depois ela falou assim, olha, Maria, eu estava assim, tal, no Reiki, quando você colocou assim no meu estômago, nossa, veio uma imagem para mim de que eu estava levando uma facada, né? E aí, esse conteúdo, da forma que foi relatado, com todas as sensações que ele trouxe, né, num contexto de aplicação de Reiki, eu deduzi, sim, que se tratava de uma vida passada. Aí, numa próxima sessão, a gente foi trabalhar esse conteúdo. E realmente, assim, aquela pessoa tinha,
né, problemas estomacais, né, e tudo mais. E olha só como que às vezes uma vivência, né, de reiki, né, uma aplicação de reiki trouxe essa lembrança, né, porque foi trabalhado esse chakra na região do estômago e trouxe, né, na memória essa visualização dele, né. Barras de axis não aconteceu comigo, que é uma técnica recente. Eu não tive muitos atendimentos com barras de axis, mas tive colegas que relataram isso. Tá? O que é barra de axis? São 32 pontos aqui na sua cabeça, que a partir do momento que você toca, ela vai liberando emoções, crenças limitantes, né, nesse processo. E colegas, né, relataram que dentro dessa aplicação também tiveram clientes que tiveram algumas visualizações que eles deduziram também que poderiam ser vidas passadas, tá? A psicanálise existem a partir do momento que a pessoa vai falando sobre... a psicanálise é um processo todo verbal, onde o cliente vai falando sobre suas questões, seus problemas e vai se lembrando do que ela viveu e de repente acontece o que em psicanálise chama de ato falho. Às vezes ela fala alguma coisa assim, que ela não percebe que falou, alguma coisa que faz muito sentido com o que ela tá vivendo hoje. Então faz essa conexão, né, nessa regressão de memória para sua infância, para poder trabalhar esse conteúdo, tá, da memória. E a hipnose, que eu falei bastante, né, para vocês, né, que foi um dos inícios do meu trabalho também. E com a musicoterapia, também é uma forma de indução a você ter uma memória passada. Hoje, gente, hoje tá tão fácil. Você pega o YouTube e aí você põe lá música celta, música, né, do Egito, música folclórica, não sei da onde. Gente, hoje tá muito fácil. Imagina 20 anos atrás que a gente trabalhava com aqueles rádios, sabe? Com aqueles rádios e a gente colocava um CD. E assim, a gente tinha muito CD, né? Que a gente ia procurando em sebo ou alguém copiava e montava pra gente CD de músicas, né? Antigas, né? Músicas mundiais, né? Pra gente trabalhar. E o que a gente costumava fazer? A gente perguntava, olha, você tem mais intimidade com a música de determinado país, né? Que quando você ouve, você se sente bem, se sente alguma conexão, ou se sente uma tristeza, né? Aleatoriamente. E a pessoa fala, com música da Espanha, né? Quando eu ouço, eu me conecto bastante, parece que tem alguma coisa a ver comigo e tal. E aí a gente utilizava, né, a música, né, por exemplo, nesse exemplo, né, colocava uma música espanhola, folclórica e tal, e a partir dela ouvia, acabava se conectando e visualizando alguma cena, se era a vida passada ou simplesmente era um conteúdo que foi trazido do inconsciente coletivo referente ao ouvir essa música. Isso não importa, o importante é o conteúdo que foi trazido, a relação com a vida atual dela, para depois fazer esse trabalho de ressignificação, transmutação, porque assim, o cérebro ele não importa para ele o que é real, o que é imaginário, se é uma visualização, se é alguma coisa vivida, o cérebro é tudo igual. Então, todo esse trabalho, né, de visualização é super importante. E depois de ressignificado o passado, você pode trabalhar com a memória futura, né? A partir desse contexto, você pode imaginar um futuro diferente a partir do que foi trabalhado. E aí o cérebro,
ele começa a entender que isso é possível, esse caminho é possível e começa a gerar novas sinapses neurais que vão realmente te possibilitar de ter novos caminhos, novas compreensões, novas possibilidades na sua vida. Então, a terapia, né, de regressão, ela para mim, ela é formidável no sentido de você realmente voltar no seu passado e passá-lo a limpo, né? Passá-lo a limpo, que você possa ter um futuro com novas possibilidades, criando o seu futuro a partir do seu eu presente, não baseado no que você foi. Então, é como se você expandisse o seu mundo, né? Em vez de você ficar preso, né, a um quadradinho, né? Você acaba expandindo ele para novas possibilidades, novas escolhas, né? São escolhas que serão feitas a partir no seu eu de agora, não no que você viveu. Então, expande muito mais, né? Então, imagine há 20 anos atrás, se a gente ia imaginar em celular, em live de Instagram, né? E algumas pessoas falam assim, não, eu tenho certeza de que vai acontecer alguma coisa diferente. Outros, não, isso daí não é possível. Eu me lembro até da minha avó, que ela dizia que quando ela morava lá na Polônia, começavam a passar carros, né, na rua, e o pessoal fazia sinal da cruz, dizendo que era coisa do diabo, porque a compreensão deles era que não podia existir uma coisa normal, sem interferência do diabo, e tá se locomovendo sem ter um cavalo na frente, né? Então, hoje a gente vê carro andando para tudo que é lugar, tem avião, tem internet, tem aqui o Instagram. Então, é mais ou menos nesse mecanismo, né, de novas possibilidades, né? A partir do momento que você regride na memória, você trabalha o seu passado, as suas memórias antigas, para você ter novas possibilidades nesse seu presente, sem limitações, expandindo as suas escolhas. E eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Quem tiver com vontade de saber um pouquinho mais, tiver alguma dúvida a respeito de terapia de regressão ou de qualquer outro tipo de terapia, ou se você tiver algum problema na sua vida hoje e você queira contextualizar como isso pode, de repente, estar alinhado a algum fato do seu passado, você pode me chamar, manda uma mensagenzinha do direct que eu entro em contato com você, a gente conversa e alinha. Se realmente o que você está vivendo hoje tem a ver com coisas do seu passado ou não, se a terapia pode te ajudar ou não. E é isso aí, gente. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão mesmo. E eu tô aqui para ajudar no que for possível. Tá bom? Beijo para vocês. Uma ótima noite.